Olha, hoje o Cris, você sabe, tá fazendo o que ele mais gosta, que é viajar, né? Então, no lugar dele, pro Se Liga na Trip, a gente tá recebendo aqui a Ana Beatriz Costa. Ela é fundadora da Mundial Vistos, a maior empresa desse segmento no Brasil, e que vai nos contar tudo sobre vistos. Entre eles, o visto americano, um dos mais cobiçados, mas também um dos mais chatos para se tirar. Me perdoe, consulado americano, mas chato. Um dos mais chatinhos para tirar, mas tá tudo certo. Quem quiser tirar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Ana, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar pelo básico, né, Ana? Primeiro, o que é visto, né? De qualquer tipo. Você precisa para entrar em alguns países que o Brasil tem relações, não é isso? Na realidade, o visto, ele nada mais é do que uma pré-autorização de entrada, entre aspas, né? De chegada no país de destino que você pretende ir, né? Na maioria das vezes, ele nem garante a sua entrada, porque a sua entrada, de fato, é garantida naquele momento que você faz a imigração com o oficial de imigração no país, no portal de entrada, né, do país. Então, o visto é a autorização. E ele tem que ser tirado, né, antes de ir. Né, normalmente antes de sair do Brasil, por exemplo, né, para os brasileiros, para que eles possam embarcar e chegar até o destino. Nem todo país precisa de visto, não é isso? Sim, sim. Muitos países não precisam de visto, né? Isso é uma política por nacionalidade, né? Para o brasileiro, por exemplo, tem muitos países que não precisam e alguns, né, uma quantidade razoável que é necessária. Quais são os principais países, assim, que exigem vistos de brasileiros? Então, vamos falar aqui, começando da América, do continente americano, Canadá, Estados Unidos, o México, né, gente, que é uma novidade, passou a precisar logo agora, depois da pandemia. Mas o México já precisou. Eu me lembro que quando eu fui, há muitos anos atrás, precisava do visto, e eu me lembro que eles falavam que era mais difícil ainda do que o visto americano, porque você tinha que provar não sei o que, ter quanto, não sei quanto na conta. Eu era estudante. É verdade. Não era um negócio assim? É verdade. Eu tenho visto mexicano que valeu 10 anos. Eu tirei ele em 2010, né, 2009, e ele valeu até 2019. Porque teve um período que era obrigatório o visto para o México. E passou-se um período que foi feito um acordo, né, diplomático para isentar o brasileiro da necessidade. Mas aí os Estados Unidos deu uma apertada, né, agora por causa da ida de brasileiros para lá pela fronteira. E aí voltou a necessidade, né, de obter o visto para entrar no México. O governo está dizendo que vai voltar atrás, mas ainda não é nada oficial. Tá. Bom, então México, aí a gente tem aí Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia, gente, China, Japão, aí tem tantos países que precisam, e além, vamos falar assim, são categorias de visto. Então tem país que a gente não precisa para entrar turismo. Sim. Mas se você for fazer qualquer atividade que não seja turismo, estudar, trabalhar, um estágio ou algo específico, por exemplo, os países da Europa, né? Aí nós precisamos de visto. Mas para turismo, brasileiros até 90 dias estão isentos até hoje. O ano que vem tem novidade vindo por aí. Eita. Vai ter necessidade de uma autorização. Isso para a União Europeia, né? Para todas as nações que fazem parte do espaço Schengen e mais alguns outros países que também vão entrar no mesmo acordo. E qual é o país mais difícil? Na realidade, vou falar mais difícil. Qual é o mais complicadinho para tirar visto? Eu acho que mais devido à demanda, né? Eu vou falar assim um pouco assim, a minha opinião. Tem países que para a gente solicitar um visto é complexo, né? Mas é porque são necessidades distintas. Sim. Então, se eu for... Tem um negócio que Angola, não é super difícil entrar em Angola? Aqui, o visto para Angola é um visto bem complicado. É isso. É mesmo? Diz que um visto para Moçambique, por exemplo, é um visto demorado, também exigente. Então, assim, é porque a gente tem muito pouca demanda para esses destinos, né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente acaba achando que Estados Unidos, ele tem um procedimento de avaliação para o visto diferente, que é a entrevista pessoal, na maioria das vezes. Então, isso
torna mais complicadinho, vamos dizer assim. Porque a maioria dos outros a gente faz via análise documental mesmo, sem a necessidade da presença, né? Não, e a gente está brincando aqui, mas é isso, assim, muitos brasileiros vão mesmo passear nos Estados Unidos, tem, né, trocentas mil cidades ali, e que os brasileiros gostam mesmo, e vão mesmo, e tem essa demanda, tem essa procura. Entrando nessa história dos Estados Unidos, que inclusive é de fato um dos países mais procurados pelos brasileiros, né, para fazer viagens, recentemente eles estavam com uma história de que a taxa ia mudar, não mudou, vai mudar. Como é que é a diferença de você renovar visto ou você pedir visto? Como é que funciona isso aí? Ótimo, então vamos aí às informações assim, né, que estão em alta. Bom, com relação ao visto americano, que é o que a gente vai falar aqui agora, existem duas possibilidades, né? Os programas, as pessoas que fazem parte do programa de isenção de entrevista, né? Ou seja, que não há necessidade de fazer entrevista pessoal, que automaticamente a gente mandando o documento para o consulado, eles vão avaliar e vão devolver após a conclusão da análise. Essas pessoas, né? Esses grupos são menores de 14 anos, onde pais ou um dos pais possuem o visto americano válido ou está renovando junto com o filho. Pessoas com idade acima de 80 anos e renovações de visto, tá? Que foram de vistos que estão sendo renovados quando o visto anterior foi retirado quando a pessoa tinha mais de 14 anos. Porque com mais de 14 anos, obrigatoriamente, a pessoa já coletou uma biometria, então ela tem no banco de dados tudo que é necessário para fazer parte do programa de isenção de entrevista. E tem aí a parcela das pessoas que fazem entrevista. É aí que está. As renovações a gente consegue... As renovações não, vou falar de programa de isenção de entrevista. Os isentos de entrevista, a gente consegue fazer a entrega dos documentos dele agora. Até, né, daqui uma semana e meia. Agora, em junho, a gente ainda tem a agenda para fazer essa entrega. Agora, para quem vai fazer uma entrevista, gente, é o problema. A gente está aí com a agenda para o final de 2024, no Consulado de São Paulo, por exemplo, janeiro de 2025. Meu Deus. E são mais de 500 dias de espera e isso está causando um desespero aí, né, nas pessoas que querem viajar e que já estão programando uma viagem. Isso aqui é um reflexo pós-pandemia, Ana? É um reflexo pós-pandemia, porque durante a pandemia, o consulado, ele, né, não... O programa de rotina deles, o serviço de rotina, ele foi suspenso, ficou suspenso por 18 meses. Então, o que se fez durante 18 meses? Só o que era de interesse nacional. Então, eram exceções de interesse nacional do governo. Então, todos os vistos de turismo, todos os vistos para algum tipo de business que não era exceção de interesse nacional, o consulado não emitiu visto. Então, acumulou uma demanda enorme e que até hoje não se conseguiu normalizar. Mas tem um detalhe que é bem legal. Meu Deus do céu. O governo americano, ele percebeu isso, né, lógico. E o mês passado teve um evento que envolve muito a indústria norte-americana no sentido de turismo, comércio e... Realmente o turismo nos Estados Unidos tem sofrido com essa situação. Então, o governo americano, ele tornou essa situação assim, prioritária, né? E eles começaram a envolver algumas ações, aqui no Brasil principalmente, mas isso aqui, gente, é a nível mundial, tá? É bom lembrar que não é só no Brasil. Exclusivo pro brasileiro. Não, é a nível mundial essa demora. E aqui no Brasil, por exemplo, eles já abriram em Recife um centro de atendimentos para dividir os programas de isenção de entrevista e deixar o consulado só para atender as entrevistas. Eles já fizeram várias contratações e eles disseram aí que estão, assim, empenhados em diminuir esses mais de 500 dias para em torno de um mês, mais ou menos. Fernanda, só atualizando números aqui, a gente falou desse movimento de brasileiros para os Estados Unidos, vamos falar só de turistas. Só de turistas. No ano passado foram 1.225.000 brasileiros visitando os Estados Unidos. É um número impressionante?
mas é 412% maior do que 2021, que ainda tinha aquela coisa da pandemia, mas em 2019 a gente batia 2 milhões por ano. Isso aí. Um movimento assustador. É muita gente, é muita gente. É muito brasileiro indo para os Estados Unidos. O turista brasileiro é muito importante para a economia dos Estados Unidos. Né? Sim. Sim. E o governo sentiu isso, Isso. né? Tanto que essas medidas aí, essas ações. Então, assim, eu falei aí da medida, né, de tentar adiantar, diminuir o tempo de espera, que é muito interessante. Acredito que vai demorar um pouco ainda, porque até nivelar isso não é do dia para a noite, né? Mas daqui uns 6 meses, quem sabe, a gente está muito esperançoso, eu estou muito entusiasmada. Mas, enfim, com relação ao aumento de taxa, a taxa consular, né, é uma taxa administrativa, quando você solicita um visto, ela é para cobrir os custos, né, todos com relação aos consulados, embaixada no Brasil. Ela vai aumentar aí, principalmente para os vistos de não imigrantes, né, que envolve visto de turismo, de estudante, intercâmbio, trabalho temporário, uma série de vistos. As taxas que eram $160 passaram a $185, as que eram $190 passaram a $205, e tem uma outra categoria que já é mais complexa, que vai para $300 e poucos e era 250. Mas o mais importante disso tudo é o seguinte: o aumento aconteceria dia 30 de maio. Julgaram para... Então a gente avisou para todo mundo e isso, né, causou um reboliço danado. E aí o consulado, no dia 30 de maio, solta uma nota: prorrogamos o aumento da taxa para o dia 17 de junho. Então aí, quem ainda precisa e quer renovar e quer aproveitar a taxa a $160, Mais uns é dias a hora. aí pra... Ô, Ana, teria muito mais coisa pra gente conversar. Vou te fazer o convite para você voltar, porque a gente precisa conversar sobre outros vistos também, como é que faz, o que é, né? Essa história dos Estados Unidos, o que precisa também, né, de lá pra cá também, né? O que precisa aqui no Brasil também para um gringo entrar e tudo. É uma conversa bem legal, bem interessante, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Quem quiser entrar em contato com vocês resolvem tudo, né? Sim. Vocês fazem todo esse processo para as pessoas. Só não fazem entrevista. A gente só não dá o visto, né? Mas a gente deseja para a pessoa. E, na realidade, a Mundial Vistos, ela faz tudo que é isento de entrevista, a gente representa, tá? No Brasil todo, a gente tem escritório em todos os lugares que tem consulado. Inclusive, nossos escritórios, eles são muito próximos, né, dos centros de atendimento, para facilitar esse trânsito, a questão de segurança com documento, enfim. É um trabalho muito legal. Ok. Vocês estão na internet, Sim, nosso Instagram é @mundialvistos, né? A gente está aí no Facebook também, é Mundial Vistos Oficial. E quem precisar, a gente está aí à disposição, lógico, vai ser um prazer atender todos vocês. Eu agradeço, Fernanda, agradeço Tom, e aqui, vou fazer o visto de vocês. Tá certo. Eles estão pertinho, tá na Rua Lagoas aqui, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente está aqui na Rua Lagoas, número 1271, na Savassi. Muito bom. Do lado. Um beijo, Ana, obrigada. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Bora, né, Fernanda? Bora, filho.